até o sol voltar a brilhar. Atos é o primeiro livro depois dos evangelhos, tá? É o livro da igreja primitiva, a história da atuação dos primeiros apóstolos. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ou seja, já não tinha mais esperança de se salvar. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora eu vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. César era em Roma, tá? É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Amém? Queridos, essa é uma passagem que fala sobre uma viagem complicadíssima que Paulo fez, e o destino final dessa viagem era chegar em Roma. Paulo havia recebido, antes de iniciar a visitar essa viagem, quando ele ainda estava em Jerusalém, está lá no capítulo 23, versículo 11, ele recebeu a visitação do próprio Cristo glorificado. O texto diz: o Senhor me visitou. E quando o Senhor esteve com ele naquele dia, Deus disse: é necessário que você vá até Roma. É necessário que você... Eu vou ler as palavras lá, está bem pertinho. 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus tinha se agradado da forma como Paulo havia testemunhado do Evangelho da Graça. Como Paulo, durante toda a sua vida, tinha testemunhado do Evangelho do Cristo vivo. E o próprio Cristo foi a Paulo, numa noite, e disse: agora, Paulo, tenha bom ânimo, mantenha a sua coragem ativa, porque a luta está grande, mas eu vou te levar até Roma. Porque o testemunho que você deu aqui, você vai dar em Roma. Queridos, cada vez que eu estudo mais a vida de Paulo, eu percebo que Paulo, ele foi para Roma, não foi para ir para a morte. É claro que ele foi morto lá em Roma, 2 anos depois de estar lá, ele já estava no corredor da morte e ele foi executado. Mas aqueles 2 anos que ele passou em Roma foram os anos mais produtivos da vida dele para um longo alcance. Não foram os anos mais produtivos no ministério local, no ministério presencial, mas foram os anos mais determinantes para mim e para você. Porque foi exatamente naqueles 2 anos em que esteve preso que Paulo escreveu a grande maioria dos livros que ele escreveu. Sabe, às vezes Deus usa as circunstâncias mais difíceis, mais adversas, mais complicadas para fazer cumprir os propósitos dele na minha e na sua vida. Esse texto fala de um naufrágio. Paulo está indo de Creta até Roma, na Itália. Ele estava indo para o centro do poder romano. Ele estava indo aonde havia o governo mundial, que era o governo de César, o imperador de Roma. Paulo era um homem que representava o Deus vivo, um apóstolo de Jesus Cristo. No entanto, as leis humanas estavam determinando a ida dele até Roma. E ele não se surgia, ele não questionava isso, porque Deus já havia o visitado através do Cristo para dizer: importa que você vá dar o meu testemunho lá em Roma. Paulo já sabia que cadeias e prisões o esperavam. Ele chegou a dizer: estou pronto para dar a minha própria vida, se necessário for. E Paulo, então, está convicto de que ele vai para Roma. Só que essa viagem foi uma viagem complicada demais. Irmão, se você ler esse texto todo no capítulo 27, você vai dizer: gente, como é que suportaram tudo isso? Nessa viagem, eles enfrentaram
diz o versículo 14, um tufão de vento em alto mar, um tufão chamado Euro-Aquião. E esse tufão, lembre que as embarcações elas funcionavam principalmente pela força das velas. O remo era um remo na força motriz do homem, dos escravos. Sabe, aqueles grandes remos que vários homens, você já viu em filmes antigos, filmes de épocas de guerras romanas e tudo. Então, era semelhante àquilo, tá bom? E uma das maiores forças era a força dos mastros, o vento que batia naquelas grandes velas. Então, eles começaram a sofrer uma grande tempestade, uma tempestade jamais vista por Paulo antes e com certeza pelo comandante daquela embarcação. Até porque nunca tinha acontecido antes o que vai acontecer na parte final dessa história. Então, a Bíblia diz que Paulo está orando e aqueles homens estão desesperados. Eu vou destacar, ó, não aparecia, já tinha alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós uma grande tempestade, foi-se embora a esperança. Eu estou lendo o que está na palavra. Você imagina você estar em alto mar. Gente, eu já assisti filme de naufrágio. É de arrepiar só de você assistir. Aquela imensidão de água. O cara olha para a direita, só vê água. Olha para a esquerda, só vê água. Olha para frente, só vê água. Olha para trás, só tem água. Não vê um pé de gente. Não vê aves, não vê nada. Só água, água, água. Muita água. Agora imagine você só vê água e não vê nem a luz do sol. Por dias eles não viram a luz do sol brilhar. A tempestade era tão grande, o céu era tão de bronze durante o dia, que o dia se confundia com a noite. E quando chegava a noite não tinha estrelas. Então foi um período extremamente difícil, o risco de morte era iminente. De modo que o texto diz que aquela tripulação, aqueles passageiros, eles perderam a esperança. Eles já estavam dizendo assim, vamos morrer. O medo havia tomado conta, o pavor havia tomado conta. Havia dentro do coração daquelas pessoas uma aflição de alma muito grande. Mas aí, numa dessas determinadas noites, não é? Paulo recebe a visitação do anjo de Deus. Ei, Deus sempre está atento para mim e para você. E eu quero te dizer que até hoje ele manda respostas claras. Às vezes pode não ser como um anjo, da maneira como foi com Paulo. Às vezes é num sonho, numa visão. Às vezes num texto da palavra de Deus. Às vezes num telefonema, numa mensagem que alguém dirigido ou dirigida por Deus te procurou. E aí Paulo, no verso 23, ele diz, olha só, agora eu aconselho vocês a terem um bom ânimo, porque um anjo da parte de Deus, meu Senhor, me visitou. O Deus a quem eu sou parte, de quem eu sou filho e a quem eu sirvo. Ei, você pode adotar essas palavras de Paulo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo falou comigo. Você pertence a Deus? Você é filha dele? Você é filho dele? Ou como disse Pedro, você é propriedade exclusiva do Senhor? Você é sacerdócio santo? É povo adquirido? É povo escolhido? Sacerdócio real? Eu sou e declaro sobre a sua vida, você o é. Paulo está dizendo, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me mandou uma mensagem através de um anjo. E ele mandou dizer o seguinte, não temas. É preciso, Paulo, que você compareça diante do imperador. E eis que Deus, por graça, por bondade, por presente, deu a todos que navegam contigo. Mas a embarcação vai se perder. Deus manda um recado inteiro. Deus manda dizer claramente que a vida de todas aquelas pessoas, o texto lá na frente, ele vai dizer exatamente que eram muitas pessoas. Eu até tinha marcado aqui, um dos versículos, ele diz exatamente quantas eram as pessoas. Não é? Então, você vai ver mais adiante que todos se salvaram. Eram mais de 200 pessoas, queridos. Tá? Eu tinha anotado aqui agora, mas passou. Então, veja só. Deixa eu falar aqui para você. Dias e dias e noites sem ver o sol,
dias e dias e noites sem ver estrelas. Olha só como o verso de número 27 diz: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. 14ª noite sem ver o sol. 14ª noite em que dia e noite se confundiam. 14ª noite em que, quando era dia, o céu estava de bronze. 14ª noite em que as ondas se levantavam. 14ª noite em que a fúria do mar parecia não parar. 14ª noite em que um temporal incomparável se levantou na vida daquelas pessoas. Mais de 200 pessoas, entre soldados, escravos, prisioneiros, marinheiros, todos daquela grande embarcação. E Deus já havia dito a Paulo: nenhum deles vai se perder, mas tudo que tem aqui vai se perder, os bens vão se perder, o navio vai se perder. Aquela embarcação, ela então começa a se aproximar de terra firme. Ela fica encalhada, ela leva chicote das forças do mar e ela começa a se despedaçar. O grande navio não aguenta a força das águas batendo contra as pedras. E aquela embarcação começa a despedaçar e a se afundar. Naquela hora, queridos, a Bíblia diz que soldados chegaram para o centurião romano que carregava todos aqueles escravos e aqueles prisioneiros, e os soldados disseram: vamos matá-los, porque nós temos que prestar conta deles. Eles vivos, eles mortos, nós permanecemos vivos. Mas se um deles escapar, nós seremos mortos. Vamos matá-los. A Bíblia diz que o centurião abre a boca e diz: não fazer isso. E a Bíblia diz que o centurião, ele decidiu proteger a todos para conservar a Paulo. Porque durante os dias da viagem, Paulo já havia se revelado como um homem de Deus. Durante os dias da viagem, Paulo não perdeu a esperança, não perdeu a fé. Durante os dias da viagem, Paulo sabia que havia enfrentado um grande temporal, mas que o sol iria voltar a brilhar. Paulo se posicionou em tempos de circunstâncias adversas e difíceis. Ele se posicionou como um verdadeiro valente de Deus. Ele se posicionou como um homem de Deus topado. E agora eu quero aplicar essa palavra na minha, na tua, na nossa vida. Em dias difíceis, em dias de tempestade, como temos nos posicionado? Paulo abriu a boca e disse: tenham bom ânimo. Deus mandou dizer assim, assim e assim. Hoje eu quero dizer para você: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Em dias difíceis, dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos, complicação no casamento, dificuldade emocional, às vezes a depressão chamando, que você vai dizer: não, eu tenho bom ânimo. Eu sou alguém com elevada confiança no meu Deus. O Deus de quem eu sou. Olha que coisa linda Paulo está dizendo. Tenho bom ânimo, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu posso dizer isso. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E eu sei que se você tem recebido esse alimento espiritual diário, nós estamos começando a chamar o nosso culto matinal de alimento diário. Sabe? Porque Deus tem dado isso todos os dias. Então, vem comigo aqui. Se o Deus a quem eu sirvo é o mesmo Deus de Paulo, e é. Se Paulo passou por 14 dias em que nem sol aparecia, porque eram 14 dias em que não brilhava o sol, e quando parecia que tudo ia terminar, na verdade ainda tinha um naufrágio a enfrentar, porque nos 14 dias eles estavam dentro do barco. Com todas as ondas revoltas, eles estavam dentro do barco. Jogaram tudo fora. Jogaram tecidos fora, jogaram mercadoria fora, jogaram trigo fora, jogaram tudo fora. Estavam com fome. Sabe? Paulo manda eles fazerem a última refeição para eles se fortalecerem, porque Paulo estava dizendo: vocês vão chegar em terra firme. Quando chega a hora em que a embarcação começa a afundar, Deus dá estratégia ao centurião. O centurião diz: os que nadam vão a nado, os que não sabem nadar, peguem pedaços da embarcação, peguem pedaços de madeira, qualquer coisa que flutue, atrela isso e vai até a margem. E Deus deu todas aquelas vidas. Nenhuma delas se perdeu. Sabe por quê? Porque quando a palavra vem de Deus, é palavra profética. Quando a palavra vem de Deus, não há meia boca. Quando a palavra vem de Deus, ela se cumpre. Quando a palavra vem do Senhor, é fiel
e verdadeira para fazer cumprir. Jesus é o nosso refúgio, está dizendo a irmã Francisquinha. Ele diz, Jesus é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da circunstância adversa, na hora do mar revolto, na hora da tempestade, na hora do Covid-19. Ei, talvez eu esteja falando para alguém que está enfermo nesse momento, que está enfrentando essa doença. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Talvez você tenha algum parente passando por essa circunstância. Declara sobre a vida dele, declara sobre a vida dela. Você pode dizer, como Paulo disse, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo mandou dizer, tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu estou concluindo essa palavra. Eu concluo essa palavra para dizer a você nessa manhã. Sabe, é preciso a gente manter a fé até o sol brilhar. É preciso confiar nele até o sol voltar a brilhar. Nos dias de tempestade, nos dias de alto perigo, nos dias de tribulação, nos dias de circunstâncias difíceis. Seja como Paulo e não se esqueça, você é do Senhor, você serve a Ele. E o teu Redentor é quem vai providenciar o resgate. Deus providenciou a terra firme. Deus providenciou o livramento não apenas para Paulo, mas para todos os passageiros e tripulação daquele grande navio. Nenhuma vida se perdeu, porque era promessa de Deus. No meio da tua prova, se você tiver a atitude que Paulo nos ensina hoje, a dizer, eu sirvo ao Senhor. Se você no meio da prova, sabe, tá lá, o dia tá difícil, não tem sol brilhando, é céu de bronze, você vai dizer, eu sirvo ao Senhor e eu pertenço a Ele. Até que o sol volte a brilhar, eu estou no Senhor, a minha esperança é no Senhor, a minha força é o Senhor, a minha confiança está nele, a minha alegria é dele, a minha força e fortaleza vem do Senhor. Ei, o Senhor tem infinitamente mais para operar na tua vida. Você será alguém de poderosos testemunhos. Eu quero ter inúmeros testemunhos lindos para compartilhar na minha jornada espiritual. De poder compartilhar para filhos, netos, para gerações espirituais. Nas adversidades da minha vida, eu fui treinado. Nas adversidades da minha vida, o Senhor me capacitou. Sabe? E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Em dias de tempestade, mantenha a fé e a confiança, até que o sol volte a brilhar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dirija, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos concluindo o nosso matinal. Foi um matinal muito abençoado poder contar com a sua presença, né? Eu quero, antes de fazer a oração final, dizer para você, não é, que nós temos culto hoje à noite na casa do Senhor. Nós estamos colocando esse matinal no IGTV e vamos começar a colocar no YouTube. A gente chegou a colocar ontem, mas não deu muito certo. A gente vai tirar para colocar de novo, porque estava com um delay, uma diferença entre a minha fala e o movimento dos lábios. Ficou com uma pequena diferença, é perceptível, é pequena, mas é perceptível. Então a gente vai tirar para tentar renderizar e colocar de novo, tá bom? Eu quero dizer para você que a partir de hoje lá no YouTube vai ficar com o nome Alimento Diário. Tá? Ao invés de a gente colocar o nome Culto Matinal, vai ser Alimento Diário. Por quê? Porque está sendo um encontro de todos os dias. Tá bom? Deus tem derramado graça, tem sido uma experiência abençoada, não é? Olha que coisa linda, cheia do Espírito Santo que a Ariadne está escrevendo aí, ó. Mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. É isso aí. É no meio da prova que nós somos forjados. É no meio da prova que nós somos aperfeiçoados. A gente já pregou sobre aperfeiçoamento no Senhor aqui. E é pela luta, pela batalha que vocês somos treinados, né? Bons marinheiros são formados em mar bravio. É verdade. É verdade. Queridos, então hoje à noite tem culto às 19 horas, Tadel, na casa do Senhor, tá bom? Aí a Tâmara está dizendo, eu e a minha família, todos os dias, acompanhando. Deus te abençoe, Tâmara. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de entregar a Ti, Senhor, esse encontro diário, Pai. Senhor, que a palavra seja o nosso alimento, ó Deus. Quando o Senhor nos deu esse tema, alimento diário, é para dizer que esse será um espaço de ministração da palavra, Deus. E não a minha palavra, mas a Tua palavra. Não a minha vontade, mas a Tua vontade. Senhor, que sempre nós possamos orar primeiro e pedir a direção ao Senhor. Qual é o alimento para amanhã?
Qual é o alimento para depois de amanhã? Senhor, que o Senhor possa nos dirigir em tudo. Que essa palavra ela seja espiritualmente, Senhor, digerida. Ela possa ser ruminada, ó Deus. Ela possa levar a reflexões. Ela possa alcançar além desses 30 e poucos valentes que estão aqui agora, Senhor, assistindo ao vivo e participando ao vivo. Ela possa chegar a tantas outras pessoas que venham ser abençoadas pelos louvores, pelas orações e pelo ministério da palavra, Pai. Nós oramos, ó Deus, e declaramos o que foi dito aqui. Eu e meus irmãos somos propriedades de um Deus vivo. A Ele servimos e a Ele entregamos todas as circunstâncias das nossas vidas. Sejam dias de águas mansas ou dias de mar revolto. O Senhor é o Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a vida e a casa dos meus irmãos. Nós oramos e declaramos a tua visitação, a esperança e a confiança no Senhor, até que o sol volte a brilhar. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.